Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. A você que nos acompanha, o meu muito obrigado de coração, e a você que está nos visitando hoje, que caiu aí de paraquedas, como se diz na gíria do YouTube, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Assista o vídeo até o final. E se você gostar, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Nós estamos aqui fazendo um bate-papo e eu estou transmitindo a vocês algum conhecimento que adquiri ao longo da minha caminhada cristã no ministério infantil. Meu nome é Wilton, sou missionário pelas misericórdias do Senhor e sempre tive envolvido no ministério infantil. Por isso, hoje, decidi dividir com vocês um pouco da minha experiência do que aprendi ao longo dos anos. E, por isso, a minha missão hoje é apoiar as igrejas evangélicas na nobre missão de evangelizar as crianças. Não só as crianças, mas também jovens, adultos, adolescentes. Fica aí com a gente até o final. Hoje, dando continuidade ao assunto que nós estamos falando aí, eu digo a você, visite a nossa playlist Por que e Como Evangelizar. E nós falamos agora no último a respeito de como contar histórias. E hoje eu quero falar sobre oração. Nós vimos que para evangelizar é preciso, em primeiro lugar, darmos exemplo e também estarmos lendo a palavra, né? Estarmos lendo a palavra, estarmos orando. E hoje eu vou falar justamente sobre oração, de como você pode ajudar a sua criança, seu filho, filha, neto, neta, sobrinho, sobrinha, né? As crianças que convivem com você. Nós dividimos as crianças em 3 grupos. Em primeiro lugar, aquelas que nós temos o contato diário. Em segundo lugar, aquelas que nós temos os contatos raramente, né? E em terceiro lugar, talvez aquelas que a gente nem tem contato. E vamos, então, continuando a falar daquelas crianças do grupo 1, que são as crianças que nós temos um contato diário, é aquela justamente que você vai dar o exemplo em primeiro lugar, porque, volto a falar, as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. A criança precisa presenciar você no seu período de leitura da Bíblia, a criança precisa presenciar um período de oração, a criança precisa presenciar aí a sua fé. E hoje nós vamos estar falando sobre a oração. E para ensinar, nós temos a mão da oração. Fica fácil para a criança decorar, lembrar de todos os motivos que ela precisa orar. E também para o adulto, não é diferente. A palavra é uma só, apenas ensinada de uma forma diferente para que tenha um maior alcance, né, junto com as crianças ou junto com as faixas etárias, né? Na mão da oração, nós vamos, então, começar a nossa oração com uma adoração a Deus. Começar a oração adorando a Deus. Depois, nós vamos fazer uma confissão. Esse dedo aqui é o dedo que aponta, né? Então, é o mesmo dedo que aponta os defeitos, o pecado das outras pessoas. Ele também nos lembra que nós devemos e nós precisamos orar pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Esse dedo maior aqui, olha, é para que a gente lembre do agradecimento. Gente, nas nossas orações, a gente pede muito, mas acaba esquecendo de agradecer. Por isso, esse dedo maior
a gente reserva ele para o agradecimento, para que a gente não esqueça, para que a gente agradeça mais. Esse outro dedo aqui, né, é para que a gente lembre de que precisamos orar por nós. Então, nós vamos fazer pedidos, tudo aquilo com referência a nós, na nossa área física, na nossa área espiritual, aos adultos na área financeira, né? E esse dedinho menor aqui, não deixando de ter importância, nem por ele ser menor, nós vamos lembrar da intercessão, ou seja, orar pelas outras pessoas. Então, relembrando, as nossas orações precisam conter um período de adoração, confissão, agradecimento, petição e intercessão. E nós vamos estar falando durante o vídeo sobre cada um desses temas. Bem, adoração não é apenas ficar sentado no banco da igreja louvando a Deus. A adoração vai muito mais além do que isso. Tudo isso eu falo com base na palavra de Deus. Uma das formas mais importantes de se adorar a Deus é quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando você crê que a morte dele na cruz foi para perdão dos nossos pecados, e esta é a maior forma de adoração a Deus. E precisamos começar até mesmo o nosso dia a dia adorando a Deus. Adore a Deus, o agradeça pela noite de sono que você teve, pela oportunidade de mais um dia que Ele está te dando, pela luz do sol que brilha, ou pela chuva, ou por um tempo nublado. Tudo isso, precisamos estar com o nosso coração grato a Deus, precisamos estar adorando a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele faz por cada um de nós. É muito importante que a gente adore a Deus na igreja, né, nos cultos, nas escolas bíblicas, na comunhão com os irmãos, até mesmo num encontro, em palestras, na igreja, nos cultos, na escola bíblica. Tudo isso é uma forma também de adorar a Deus em comunhão com outros irmãos. Precisamos também adorar a Deus sozinho, né? No nosso dia a dia. Adore a Deus, por exemplo, pelas suas roupas, né? Pela água que você está lavando o rosto, tomando banho, né? Adore a Deus pelas condições financeiras que o papai, a mamãe, ou até mesmo você, né? Adore a Deus pelas condições financeiras que Ele tem te dado para comprar o necessário, e assim você vai caminhar adorando a Deus pelo seu café, adorando a Deus pela sua escola, pelo seu trabalho. Eu tenho netinhos aí assistindo de 0 a 120 anos, eu tenho netinhos que estudam, tenho netinhos que trabalham e tenho netinhos até que já estão aposentados. Então, olha, adore a Deus, né? Pela sua escola, adore a Deus pelo seu trabalho, adore a Deus pela sua aposentadoria, pelo tempo que você já trabalhou. Tudo isso é motivo de estar adorando a Deus, é uma forma de você adorar a Deus sozinho, individualmente. Sirva-se de palavras da própria Bíblia para adorar a Deus. Nós temos aí o Salmo 100, tão maravilhoso. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Cante canção de louvor. Esteja sempre nos teus lábios, louvando a Deus. Aprenda hinos, aprenda corinhos, e durante todo o dia, passe louvando a Deus. Adore a Deus em oração, que é o nosso ponto de hoje, né? Um dos motivos importantes da nossa oração, e inclusive é o primeiro, entre nos átrios do Senhor
com hinos, celebrai com júbilo ao Senhor, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Servi ao Senhor com alegria, porque Ele é o nosso Deus. Isso, o nosso querido Davi, né, o nosso rei Davi, escreveu este salmo que tem por número, né, o salmo número 100. Davi, ele nos ensina de como nós devemos entrar na presença de Deus. E quando você começar a sua oração, entre na presença de Deus o adorando, como o nosso querido rei Davi nos ensinou, um homem segundo o coração de Deus. O Salmo 23 também é maravilhoso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas o mais importante neste versículo não é nada te faltar. O mais importante neste versículo é que o Senhor é o seu pastor. O Senhor é o meu pastor. Bem, cantar, né? Nós já falamos aqui, e uma outra forma de adorar a Deus é com os seus dízimos, com as suas ofertas. E não é somente ofertas financeiras. Doe a Deus uma parte do seu tempo. Hoje, eu tenho doado para Deus uma parte do meu tempo, compartilhando com vocês tudo aquilo que Ele me proporcionou, tudo aquilo que Ele permitiu que eu aprendesse, tudo aquilo que Ele colocou aqui no meu coração. Eu hoje estou doando um pouco deste tempo para transmitir este conhecimento, né? Ainda que seja pequeno. Talvez você que está assistindo esse vídeo, o seu conhecimento é muito maior do que o meu, porque o meu é muito pequenininho. O pouco que eu aprendi, o pouco que eu sei, eu gostaria de compartilhar com outras pessoas, como estou fazendo, porque vai se juntando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de acolá, e quando vê, nós já estamos com um bom conhecimento da palavra de Deus, com um bom conhecimento para conduzir os nossos pequeninos, porque é importante que a gente passe o conhecimento da palavra de Deus aos nossos filhos e aos nossos netos, como está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 6, nos versículos 6 e versículo 7. Então, uma das formas de entrarmos na presença de Deus é adorando o seu nome, adorando quem Ele é, agradecendo a Ele pelo que Ele fez e pelo que Ele ainda vai fazer por mim e por você. Então, na nossa mão da oração, lembre-se, comece a sua oração adorando a Deus. Eu gosto muito de começar com o Salmo 18, versículo 1, que diz assim: eu te amo, ó Senhor. É muito bom a gente ouvir dos nossos filhos, dos nossos netos ou sobrinhos, essa frase: eu te amo, tio, eu te amo, vô, eu te amo, pai, eu te amo, mãe, vó, tia, né? É muito gostoso ouvir isso. E com certeza Deus também se agrada quando você se apresenta diante dele e diz: Senhor, eu te amo, meu Pai. Eu te amo porque o Senhor é puro, é santo, é perfeito. E tem muitas outras qualidades de Deus que ao longo dos nossos estudos nós vamos estar aprendendo, nós vamos estar relembrando, né? E aí a gente pode louvar a Deus, a gente pode adorar a Deus pelo que Ele é, adoramos a Deus pelo que Ele é, agradecemos a Deus pelo que Ele fez, né? Então, olha só, vamos adorar a Deus porque Ele é puro, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Vamos adorar a Deus. Olha, aproveitando aí que nós estamos começando o vovô e o Tinho contando as histórias, e nós temos lá na playlist, né? Visite a nossa playlist, Histórias da Bíblia. Histórias da Bíblia.
nós vamos estar contando as histórias e você pode estar, além de você própria abrir a Bíblia e contar essas histórias para os seus filhos, netos, netas, sobrinhos, sobrinhas, né? Você pode também estar colocando esses vídeos para que as crianças possam ouvir. E mais, eu gostaria de presentear a você com um caderno de atividades. Eu tenho atividades para crianças de 3 a 6 anos, de 7 a 14 anos e também atividades de 15 acima. E tenho também atividades para adultos. Assim você queira, deixe aí nos comentários, né? Eu quero o caderno de atividades e eu vou enviar para você em PDF. Mais um detalhe, coloque a idade que você quer esse caderno de atividades. E eu vou estar enviando para você este caderno de atividades maravilhoso, que tem atividades de acordo com cada faixa etária. Por exemplo, de 3 a 6 anos, é um caderno que tem o alfabeto. E as crianças vão, por exemplo, cobrindo e fazendo, por exemplo, a letra A, amor, e a letra B, Bíblia, né? A letra A, nós temos também a arca. Então, cada letra traz uma palavra ligada à palavra de Deus. O de 7 a 9 anos, nós já temos atividades como labirinto, caça-palavras e colorir, tudo atividades que esta idade gosta. Aqueles que são acima de 14 anos já são pré-adolescentes, adolescentes, e eles já não querem mais aquela coisa de colorir, já se acham até adulto, e nós temos ali o Clube dos Investigadores da Bíblia, né, onde tem umas atividades que dependem de leitura, que depende de uma provinha, tem uma prova ao final de cada lição, tem um versículo para ser decorado, e tem também o caça-tesouros. São tudo atividades que eles gostam, e gostam muito. Já para os jovens e os adultos, aí já tem uma coisa mais, um alimento, né, vamos dizer assim, porque o apóstolo Paulo, ele nos fala desta forma, aí já não é mais o leitinho, né, o leitinho espiritual, já é algo que ele vai pesquisar na Bíblia, vai começar a entender o que é, aonde vai começar a procurar nos livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e aonde tem perguntas que eles vão estar pesquisando para saber essas respostas. Então, cada faixa etária tem um estudo que você pode pedir através do comentário. Coloque aí nos comentários qual a tua faixa etária, que eu vou mandar para você o estudo bíblico referente à sua idade. Ou, se você quiser, se você tiver a intenção de fazer uma classe, né, uma classe de estudos, coloque aí também, eu mando material para você. A minha missão é apoiar as igrejas evangélicas na nobre missão de evangelizar não só as crianças. E aí eu posso fornecer esse material para você, vai tudo em PDF, muito simples e muito fácil, e eu vou estar lhe assessorando durante esses estudos, até o dia que você possa caminhar, assim como eu, com as próprias pernas. Nós vamos fazendo o nosso currículo, e vamos apresentando, e vamos pesquisando. Então, eu posso te ajudar a dar os primeiros passos, assim como eu tive ajuda para caminhar, para dar os primeiros passos, e hoje está um pouquinho acima e já está preparando, e já está podendo ensinar alguma coisa. O Atos do Luiz é um canal maravilhoso que eu recomendo a você. Veja bem, Atos do Luiz, ele é maravilhoso para poder dar lições
e também fazer aprimoramento de professores. E até você caminhar, eu posso te dar uma assessoria. Bem, eu vou dar uma pausa aqui, porque o vídeo de hoje ficou até muito longo, peço perdão a vocês. Eu quero manter aí um vídeo com mais ou menos, no máximo, 15 minutos, mas hoje, para terminar o assunto, eu ultrapassei um pouquinho. Apenas para terminar, vamos relembrando aqui que a nossa oração ela deve conter adoração, confissão, agradecimento, petição e intercessão. Petição quando oramos para nós, quando pedimos para nós. Intercessão quando oramos para outras pessoas. Esse vídeo continua, não perca. Procure na playlist Por que e Como Evangelizar. Eu te aguardo lá. E até o próximo vídeo.